Ligado no portal Undime Bahia, aqui na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, com o professor Alessio Costa, dirigente municipal de educação. Alto Santos? Pronto, tá certo. Não, Educação para a Transformação, evento em que marca aí com certeza o Gramado como a capital da educação no país. A gente pode falar com muita propriedade, dada a grandeza deste evento. Paulo Ferraz aí organizando, é um parceiro da Undime também, professor, pode falar com muita propriedade com relação a esses temas aqui debatidos. Um abraço ao vivo, Undime Bahia. Bem, é um prazer estar aqui, participando desse momento, desse evento que conseguiu reunir um conjunto de professores, educadores e dirigentes municipais da educação de todo o país que estão aqui em Gramado esses 3 dias, participando de momentos de oficinas, seminários, palestras com grandes nomes nacionais na área da educação. É muito importante ver o dirigente municipal da educação, os próprios professores investindo na sua qualificação, na sua formação continuada. É importante estarmos sempre atualizados com as novas tendências, com os novos conceitos, né, e cada vez mais evoluindo os conhecimentos para levar lá para os nossos municípios, né, novos saberes, novas formas de fazer que possam contribuir com a melhoria da qualidade da educação do nosso país como um todo. Então, assim, a gente fica feliz em ver assim, um grande número de educadores, né, educadores na sua grande maioria aqui pertencentes às redes públicas de ensino, que estão investindo e buscando se aprimorar, se aperfeiçoar, né, para serem profissionais cada vez melhores e mais qualificados e assim poder ter uma melhor gestão, uma melhor atuação pedagógica na sua sala de aulas, ou mesmo na gestão das suas secretarias municipais da educação. São mais de 150 municípios aqui representados, 5 territórios aqui também, as regiões, digo, do Brasil, né, 5 regiões, aqui tem representantes. A Undime tem encabeçado várias discussões com relação à educação, mas me parece que a mais emergente agora é o Fundeb, inclusive com um piso e um teto, digo com relação à folha de pagamento, porque os municípios estão sobrecarregados com relação às folhas salariais, a rede PCR aí que não tem retomado o momento mais importante, que era a discussão da questão legal, da legislação, foi interceptada apenas no primeiro momento. Bem, de fato, assim, para nós que somos gestores das redes municipais de ensino, o Fundeb é o maior mecanismo que viabiliza a política educacional hoje existente no país. Então ele está chegando ao fim no próximo ano e antes que ele chegue ao fim, uma nova legislação deve criar um novo mecanismo, um novo fundo que venha dar essa garantia, essa estabilidade, a continuidade e o aperfeiçoamento, a melhoria cada vez mais da educação pública no nosso país. Então, assim, discutir o Fundeb hoje ele é estratégico para discutir, para a questão da continuidade e da melhoria das políticas no campo da educação pública no nosso país. É uma forma de garantir não só a questão do acesso à população brasileira, do acesso da população brasileira à educação, mas que essa educação ela venha cada vez mais evoluir no sentido de oferecer um padrão de aprendizagem compatível com as demandas hoje mundiais, porque nós vivemos num mundo globalizado. O país ele tem que ser um país que seja competente, competitivo, né, o mundo hoje é internacionalizado e cabe nós que formamos esses jovens cidadãos brasileiros, que nós possamos estar dando a nossa contribuição no sentido de formar cidadãos atuantes, críticos e participativos, né, contribuindo para uma nação cada vez mais moderna. Nisso, o Fundeb ele é fundamental para estruturar a política, para viabilizar as metas do nosso Plano Nacional da Educação, que na sua grande maioria elas estão praticamente quase que estagnadas em função do não aporte de recursos nas ações que estão diretamente relacionadas com o alcance daquelas estratégias, daquelas metas lá estabelecidas no Plano Nacional da Educação. E a discussão do Fundeb pode ensejar um novo momento da educação do Brasil, onde a educação de fato venha a ser a prioridade, porque nós sabemos que a educação ela precisa sim mais gestão, ela precisa ter uma gestão cada vez mais eficiente, eficaz dos recursos públicos, mas também nós sabemos que a educação de qualidade ela tem um custo, né, ela tem um valor a ser investido para se atingir o padrão de qualidade que nós queremos. E o Fundeb é esse mecanismo que irá viabilizar as condições básicas de funcionamento, qual o custo aluno qualidade que nós queremos, né, para a escola pública brasileira, para a população brasileira.
10% do PIB não saiu, CAQ ou CAC, depende da pronúncia, como preferirem, também não saiu, mas a Undime defende aí um piso, um teto com relação ao investimento de folha, porque a gente percebe, inclusive, acompanhando o professor William na Undime Bahia, é no mínimo 60% de investimento com o magistério, mas existem municípios que pagam muito mais que isso, pagam 100% de Fundeb e ainda há uma complementação, né? Bem, a lei do piso ela foi uma importante conquista para o grupo do magistério, né? Hoje nós temos uma forma de valorizar a educação e de valorizar os seus profissionais, se dá com pagamento de salários justos, né? E nós temos no nosso país um histórico de salários de docentes muito irrisórios, né, não compatíveis com a profissão. É uma forma de não valorização e não reconhecimento da importância do professor na estruturação de uma sociedade. E nisso o piso nacional do magistério ele veio resgatar, né, uma melhoria expressiva nesses últimos anos. Só que esse piso ele necessita, o Fundeb foi criado para viabilizar o pagamento desse piso, onde 60% dos recursos do Fundeb e posteriormente Fundeb fosse destinado para viabilizar o pagamento dessas folhas. Ocorre que, como não houve incremento de novos recursos no fundo, né, a velocidade dos recursos não cresceram na mesma velocidade que a correção necessária que se faz do piso salarial do professor para atingir padrões mais compatíveis, né, fez gerar esse desequilíbrio hoje. Muitas prefeituras estão tendo dificuldade de pagarem suas folhas de pagamento, de honrar na integralidade a lei do piso, por conta que o recurso do Fundeb, hoje 60% do Fundeb já não é suficiente para pagar a folha, por exemplo, dos profissionais do magistério. Nós temos exemplos extremos de municípios que já gastam, inclusive, quase a totalidade do recurso do Fundeb somente na folha dos profissionais do magistério, né? Sem contar as outras despesas que são necessárias, porque a educação não se faz só com pagamento dos profissionais do magistério. Tem os outros profissionais também, né, os outros profissionais da educação, tem também as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, a questão do custeio das despesas correntes, né, como os transportes escolar, material didático, então uma série de outras questões que são importantes e necessárias para assegurar um padrão básico de qualidade. Então, assim, por isso que nesse sentido, até mesmo para dar condição de termos um piso mais robusto, que a gente precisa ter um Fundeb também mais expressivo. E para nós termos um Fundeb mais expressivo, nós precisamos ter uma maior participação da União. Hoje essa participação da União é muito tímida, ela se limita a apenas 10%, e a proposta encampada hoje pela Undime e pelo Conced, né, é que essa participação da União, ela seja ampliada de 10% para 20% no primeiro ano e gradativamente 2% a cada ano até atingirmos 40%. Porque nós entendemos que quando a União conseguir aportar 40% do fundo, dos recursos do fundo, vierem de origem da União sendo transferida para estados e municípios, os estados e municípios terão condição melhor de honrar o piso na sua integralidade, e não só a questão do piso do magistério, poder também pagar salário justo aos outros profissionais da educação e também viabilizar as condições de infraestrutura e de funcionamento das escolas com padrões básicos necessários, dignos e decentes para que o nosso aluno frequente de fato uma escola pública, mas escola pública com qualidade. Para finalizar nossa live, a gente sabe que a porta de entrada da educação básica é a educação infantil, e há com certeza uma perda muito grande no ensino fundamental em todas as redes públicas neste país, né? É necessário que se amplie as vagas na educação infantil, mas a meta 1, infelizmente, comprometida aí no Plano Municipal de Educação, creches para a infância que estão sem serem construídas. Por outro lado, não há recurso também para aluguel e para a construção de outros espaços para que possa atender essa primeira etapa da educação básica, né? Bem, a gente percebe assim que, de fato, de todas as metas, uma meta que teve crescimento foi a meta 1, apesar de toda a diversidade, dificuldade da não existência de recursos adicionais. Pelo contrário, a gente teve uma diminuição de programas que vinham para incentivar a questão da ampliação do acesso à educação infantil, como o Pró-Infância, o Brasil Carinhoso, que eram programas indutores de ampliação de vagas e a ampliação da oferta nessa modalidade de ensino. Mas, de um todo, a gente tem a pré-escola já com seus 92% de crianças matriculadas, temos um residual de 8%, que é um número bastante expressivo ainda, de crianças de 4 e 5 anos que estão fora da escola. Na questão da creche, o desafio é muito maior, porque a creche no nosso país não era, durante muito tempo, ela não foi vista como algo importante e necessário no processo educacional, no processo de formação da criança, né? E hoje a gente tem essa clareza, todas as pesquisas mundiais apontam para a importância dessa fase do desenvolvimento infantil, dos 0 aos 3 anos. Então
nós temos a meta de atingirmos 50% em 2024 e nós já estamos apenas com 32%, nós sabemos que na velocidade, mesmo os municípios tendo feito esforços que fizeram, sem ter recursos adicionais, nesse ritmo nós não chegaremos em 2024 com 50% das nossas crianças em média nacional sendo atendidas nas creches. Então, assim, precisamos ter de fato, e aí sim, com a regulamentação de um Fundeb mais expressivo e com a regulamentação do custo aluno-qualidade, nós teríamos o valor do montante dentro do Fundeb a ser destinado para a educação infantil, seria numa ordem de quase 3 vezes mais do que hoje é praticado pela atual política de redistribuição, de acordo com a tabela dos fatores de ponderação do Fundeb praticado atualmente. Ou seja, os municípios estão deixando de ganhar a desimplantação do fundo. Se o custo aluno-qualidade realmente fosse aplicado, nós estamos deixando de ganhar quase 2/3 do que nós deveríamos estar recebendo, né, para manter um padrão de educação compatível com a oferta de creches e pré-escola que nós queremos para as nossas crianças. Perfeito, obrigado pela atenção, boa sorte. Nada.